Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de novembro de 2023. Diferente do mês anterior, nesse resumão das leituras que eu fiz, não vai ter muita coisa para eu comentar. E é aquela coisa, né? A vida são esses altos e baixos. No mês passado eu li muito e provavelmente porque eu estava sentindo que em novembro eu não leria, né? Já que em novembro foi o mês das minhas férias e férias que eu passei na Flip, no Rio de Janeiro, então eu não tive tempo para qualquer coisa lá, além de aproveitar as férias. Então esse mês teve pouquíssima leitura e tá tudo certo, e eu vou mostrar para vocês essas parcas mostras realmente do que eu andei lendo e eu espero que vocês curtam, porque apesar de poucas, foram boas as leituras que eu fiz. Mas antes de eu continuar, tenho que lembrar todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, inscritas, bem-vindos inclusive. Muito obrigada pela companhia por aqui, muito obrigada a todos os apoiadores que já mantêm e ajudam a manter o meu trabalho por aqui no YouTube. Eu fico muito feliz de contar com o apoio de vocês. Muito obrigada também a todo mundo que comenta, que vem assistir os vídeos na estreia, isso é muito importante. Sigam comentando sempre, falem comigo, conversem, eu adoro essa parte. E deixem um like no vídeo, porque assim também ele chega a outros leitores que podem aproveitar essas dicas que eu vou dar aqui de leitura, que essa é sempre a ideia, né? Falar de livro, passar os livros adiante e fazer com que outras pessoas leiam. Eu acho que esse é o principal motivo para eu estar aqui falando dessas obras. Também queria lembrar que sempre que eu menciono um livro, eu deixo aqui embaixo, na caixa de descrição, algum link em que vocês podem encontrar essa obra, seja no meu link comissionado da Amazon, ou às vezes não tenha em outro site, eu sempre deixo referenciado, assim vocês podem ver mais sobre a sinopse, sobre valor, sobre formato, e se vocês comprarem pelos meus links comissionados, vocês me ajudam com uma pequena parte dessa compra, e eu agradeço demais a todo mundo que já lembra de fazer isso na hora de comprar. Sem mais delongas, eu vou apresentar o primeiro livro que li nesse mês passado, que foi leitura conjunta do Clube Lê Latinos, que tem trazido muita coisa massa aqui para minha lista, e a gente leu em novembro o Come Terra, da Dolores Regis, que é uma escritora argentina contemporânea, muito na mesma vibe ali da Selva Almada. Para quem já leu a Selva Almada, acho que vai ficar muito clara a comparação, né? E esse livro trata da história de uma menina que come terra e a partir dessa terra ela acaba sentindo o que a pessoa sentiu ali quando ela morreu ou antes de morrer. Então ela começa a ter visões a partir dessa experiência e com isso ela vai também acabar ajudando a desvendar certos casos de crimes que acontecem ali, e especialmente crimes contra mulheres, feminicídios e coisas do tipo. Então, é um livro pesado nesse sentido de que ele vai tratar de um tema que não é legal de ler, que é o feminicídio, mas ele tem uma escrita muito leve, muito fluida. Então a gente nem vê que tá virando página e a gente tá virando página. É claro que não é um livro de terror no sentido que ele vai ficar descrevendo cenas pitorescas sobre os feminicídios, nada disso. Mas é um livro que vai muito bem combinado ali com o seu ambiente, mostrar pra gente a realidade da América Latina, a realidade dessas pessoas que vivem no interior e que precisam tentar sobreviver num lugar que não tem as mesmas regras que em outros lugares, em que as coisas se resolvem de uma maneira diferente. A escrita do livro acompanha muito essa sensação e eu acho excelente nesse sentido. A personagem narradora é a protagonista, que é a própria Come Terra, que não tem outro nome senão esse, e ela vai falando as coisas pra gente, começa quando ela perde a mãe e vai indo ao longo do tempo, acompanhando o crescimento dela. Eu vou falar mais sobre esse livro em resenha em algum momento aqui no canal, mas já deixo essa super dica para vocês, porque é literatura contemporânea da boa, é um livro muito bem escrito, é um livro que eu realmente gostei demais e eu espero que mais pessoas leiam. Vale dizer que ele foi publicado pela querida editora Moinhos e com tradução da Elisa Menezes. A gente tem que sempre falar das traduções aqui, então estou tentando fazer esse destaque a cada vídeo. Continuando na literatura argentina, eu li também um livro de poesias. Eu tinha começado a ler há um tempo atrás, mas eu terminei mesmo e me envolvi com ele no mês de novembro. Estou falando do Sou uma Selva de Raízes Vivas, da Alfonsina Storni, com tradução aqui do Wilson Alves Bezerra, também tem notas e pós-fácil dele, saiu pela editora Iluminuras. Esse livro eu acho impecável, eu ganhei ele de presente
da querida apoiadora Cíntia, e eu tava com muita vontade de ler, porque eu já conhecia a história da Alfonsina mais ou menos por cima, e era uma história que me chamava muita atenção, uma poeta do século XX que acabou se suicidando, que tinha várias questões ali na sua vida pessoal, e eu só sabia isso e sabia que existia uma música em que se falava sobre ela, que é Alfonsina y el mar. E, bom, nesse livro a gente fica conhecendo realmente a Alfonsina. Aqui tem vários volumes dentro desse pequeno volume. Não são livros muito extensos. Aqui está uma foto da Alfonsina, super elegante. E aqui a gente tem os seguintes livros: A Inquietude do Roseiral, O Doce Dano, Irremediavelmente, Languidez, Ocre, Poemas de Amor, Mundo de Sete Poços, Máscara e Trevo, poemas não publicados em livros. E aí depois vem um super pós-fácil que para mim engrandeceu muito esse livro, que é o do próprio tradutor dela. Esse é um livro bilíngue, tá? Então, para começar, a gente tem uma nota dessa organização, por que está nesse sentido. Depois vem os livros divididos assim, e lá no final vem o super pós-fácil que eu adorei, traz um monte de fofocas literárias, e eu fiquei encantada assim, com a figura da Alfonsina. Eu já tinha um gosto pelo poema dela, porque eu já tinha lido um livro, mas aqui tem vários, né, a gente pode conhecer muito mais. E é uma edição bilíngue, então para quem está aí estudando espanhol, tem o poema em espanhol e do lado em português. Eu particularmente li em espanhol, mas é porque eu gosto do sabor da poesia no idioma mesmo. E, em geral, o que achei do livro? Gente, eu gostei bastante dos livros que estão aqui. Tem alguns que conversam mais, outros conversam menos, mas tem muita poesia num estilo clássico e eu costumo gostar. Clássico que eu digo é versos, estrofes, alguns com rima, outros não, mas tem também poemas bem experimentais, poemas em prosa aqui, que foi uma inovação na época em que ela publicou. Então ela foi muito vanguardista em vários aspectos, e especialmente porque ela foi uma mulher que afrontou ali o tempo dela. Ela criou um filho sozinha, sem praticamente ninguém saber, em Buenos Aires. Ela trabalhava fora, digo, né? E, enfim, se virava ali para publicar suas coisas, teve relacionamento com homens mais velhos, fez um monte de coisa, a Alfonsina. E estava ali na vanguarda feminista. Então, é muito legal ver um pouquinho mais dessa escritora, e eu quero comentar mais com vocês aqui. Em algum momento eu vou trazer um vídeo em que eu fale um pouquinho melhor sobre isso, mas vale muito a pena ler, especialmente porque, para além dos poemas, vocês podem saber muito da vida dela aqui com esse pós-fácil, então eu recomendo mesmo. Além disso, durante a viagem, eu li um pouquinho mais de um livro que eu já estava lendo, que é o da Juliana Leite, o Humanos Exemplares, mas eu não terminei, estou longe de terminar. Foi só um trechinho mesmo, eu devo ter lido umas 100 páginas. Também li na viagem o Oração para Desaparecer, que é o livro novo da Socorro Racioli, mas foi só o comecinho. E tô gostando, então eu não vou comentar muito sobre eles aqui, nem trouxe aqui pra pilha. E vou comentar o próximo livro que eu li lá na casa da Mônica. A Mônica, que você já deve conhecer, porque eu passo falando dela aqui no canal. É minha amiga, minha aluna, minha parceira de leituras e de muitas aventuras aí. E a Mônica me emprestou para ler lá o 17 anos, da Colombe Schneck, que é uma escritora francesa. Esse livro foi publicado, se eu não me engano, pela editora Relicário, posso estar enganada, mas acho que é. E tô deixando aqui a capa para vocês, porque ele é muito bonitinho, assim, edição pocket, pequenininho, um livro pra gente ler numa sentada só. Eu não sei se vocês conhecem essa escritora, eu tinha visto a publicação, mas eu não tinha ido atrás dela. E eu fiquei muito encantada de conhecer. Eu ouvi essa autora também lá na Flip, ela estava presente tanto na programação principal quanto na programação paralela, e foi muito legal poder ouvi-la. E nesse livro, então, a gente tem a história dela de um aborto que ela fez quando tinha 17 anos, em que ela vai trazer para a discussão, trazer para a roda, essa possibilidade de fazer um aborto sem ser um crime num país que tem essas condições, que é a França, né? Quando ela tinha 17 anos, o aborto já estava legalizado, e os pais dela eram médicos, os pais dela eram super progressistas, então eles, enfim, ajudaram em tudo que foi possível. Ela teve toda a assistência, mas ainda assim isso gerou, né, questões dentro dela, que ela foi levar anos para entender o que sentia e tudo mais. Então, é um livro que traz essas reflexões e que conversa muito com o livro da Annie Ernaux, que é O Acontecimento. Eu não li ainda O Acontecimento, mas eu sei que também trata de um aborto, e ela faz esse livro aqui, o 17 anos, como uma resposta, fazer uma soma àquele coro de mulheres que
precisam falar que sim, que fizeram aborto e que, ok, a vida segue, mas para tirar o tabu em relação a isso, né? Então, o livro é bem tocante, bem escrito, é um livro bem curtinho, como eu disse antes, mas ele é um livro que traz frases bem profundas, então em alguns momentos a gente fica bem reflexiva lendo, e foi mais legal ainda depois poder ouvir a autora, as motivações dela, enfim, foi massa, foi um conjunto massa, e esse foi então o terceiro livro lido no mês de novembro. E depois disso, gente, não teve mais leitura, não teve mais livro, não teve mais nada, porque quando eu fui para minhas férias, eu só queria aproveitar e descansar, não pensar muito. Eu preciso de momentos em que eu não penso, eu gosto de desglamorizar o pensamento, porque a gente, como sociedade ocidental, a gente pensa demais, a gente fala demais, a gente elabora as coisas demais, e muitas vezes isso acaba pesando, né, e a gente nem se dá conta quanto tá pesado. E eu gosto de, em alguns momentos, não pensar em nada, não fazer nada de útil, isso é muito bom também, tá tudo certo, a gente não vai deixar de ser leitor por causa disso. E eu gosto também de falar de outras coisas que não são só livros, e pra mim isso é muito importante. Então, quando eu tava de férias, eu não quis saber de livros e foi maravilhoso. Agora me contem vocês o que vocês leram nesse mês, eu vou adorar saber, deixem um comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!